Olá, eu sou o pastor David Pariago e hoje vamos meditar sobre Atos, capítulo 16, versículo de número 5. O versículo nos diz assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Mais uma vez, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Primeira parte do versículo, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé. Paulo, acompanhado por Silas e depois Timóteo, visita novamente Listra e Derbe. Essas cidades eram as últimas cidades da Galácia visitadas na primeira viagem missionária por Paulo e Barnabé. Agora Paulo viaja acompanhado de Silas de leste a oeste. Então, obviamente, Derbe e Listra se tornam as primeiras cidades revisitadas. Ao passarem pelas cidades onde estavam as igrejas gentílicas, eles entregaram as decisões que foram tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém acerca da questão se os gentios deviam ou não guardar a lei de Moisés para ser salvos. As boas novas e o retorno do apóstolo ao seu campo missionário foram muito bem-vindos, uma vez que as igrejas, segundo esse versículo, eram confirmadas na fé. Lucas faz uma afirmação parecida em relação à igreja. Em Antioquia, as palavras de Silas e Judas, a Bíblia diz que fortaleceram os irmãos. Atos 15:32. Então Paulo e Silas passaram pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, e continuaram a sua viagem pela Galácia, e com esta confirmação as igrejas eram sempre fortalecidas. Segunda parte do versículo, e cada dia cresciam em número. No livro de Atos, Lucas começa falando de 120 discípulos reunidos num lugar chamado cenáculo, perseverando unânimes em oração e aguardando a promessa do revestimento de poder. Depois do derramamento do Espírito Santo, ou do poder que veio do alto, o apóstolo Pedro pregou uma mensagem cristocêntrica e a igreja recebeu cerca de 3.000 novos convertidos. Atos 2, verso 41. Vieram as perseguições, mas estas não calaram a voz dos apóstolos e também dos diáconos. A igreja deu mais um salto de crescimento, subindo o número de homens, além de mulheres e crianças, quase 5.000, Atos 4:4. O historiador Lucas deixa de falar de números específicos para dizer que crescia mais e mais a multidão dos crentes. Tanto homens como mulheres eram agregados ao Senhor. Atos 5:14. E a multidão dos que criam, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. O crescimento exponencial da igreja foi resultado do crescimento da palavra de Deus. E começando em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Atos 6:7. Mesmo após o martírio de Estevão, o crescimento da igreja não parou, porque os que andavam dispersos, a Bíblia fala, que iam por toda parte anunciando a palavra. Atos capítulo 8, versículo de número 4. Mesmo passando por lutas e perseguições, a igreja sempre crescia em número. Atos 9:31. A igreja, que começa com 120 membros em Jerusalém, espalha-se para Samaria, Damasco e Cesareia. Chega às cidades da província da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor, em menos de 50 anos. O evangelho chegaria posteriormente também a Roma, o capital do império, no colossal e vertiginoso crescimento. Atos 16, verso 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Que Deus em Cristo vos abençoe.